A palavra do Senhor diz assim, Lucas capítulo 9. Temos qualificados 12, temos poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Versículo 10. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiam-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus, e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram, despede a multidão, para que indo às aldeias vizinhos se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui no lugar deserto. Ele, porém, lhes disse, dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles, não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos, fazei-os assentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e todos os pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Pai, engrandecido seja o teu nome nessa noite. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade, o privilégio de estarmos em tua casa, em tua presença. E agora pedimos, Senhor, que a ação do teu Espírito Santo continue neste lugar, movendo as nossas vidas e corações, e agora nos tornando cativos, Senhor, a tua palavra e aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações essa noite. Senhor, eu quero colocar a minha vida em tuas mãos, pedindo a ação do Senhor sobre a minha vida. Eu reconheço, Pai, que de mim mesmo não sou nada e que dependo de ti, Pai, neste momento, nessa noite, para anunciar o teu evangelho, Pai, de salvação, transformação, cura e libertação. Em o nome de Jesus, que nós oramos nessa noite. Amém. Podeis assentar, irmãos e irmãs. Eu estou com um pouco de dificuldade de falar, estou um pouco gripada, e aí tem hora que parece que a voz vai falhar. Mas tem um pouco de paciência que a gente vai conseguir, né, nessa noite, transmitir a palavra do Senhor. Há uns dias atrás eu conversava com um jovem, que eu conheci ainda na infância, o nome dele é Wesley, ele é da igreja do Urupá. Nós conhecemos quando ele ainda era ele era criança, passando para a adolescência. E hoje ele é um oficial, 3º tenente, acredito, né, Paulo César? Me ajuda? 2º tenente, e um menino de Deus, menino crente, e ele compartilhava comigo uma certa confusão na mente dele. Ele falou assim, pastora, eu estou vivendo um episódio interessante na minha vida. Eu chego na igreja e eu olho para a pastora Luciana também é policial, mas ela é soldado. E eu chego na igreja e a pastora Luciana, na igreja, é minha pastora. E quando eu estou lá no quartel, a pastora Luciana está lá e ela bate continência para mim. E eu fico sem graça lá porque ela é minha pastora, ela é autoridade sobre a minha vida. Falei, não, Wesley, mas lá você é autoridade sobre a vida dela. Porque nós temos que aprender a respeitar as leis. Sendo um oficial, você sendo um oficial, ela como soldado, ela tem que submeter às suas ordens. Porque você é autoridade maior do que ela lá no quartel. No quartel você manda nela, como oficial que você é. Mas lá na igreja, ao entrar naquele ambiente, naquele lugar, ela é pastora. Então, ela exerce ali autoridade sobre a sua vida. E ele falou, realmente, pastora, mas está fazendo uma confusão na minha mente. Quando eu chego lá na igreja, quando eu estou lá no exército, é chamada de pastora, mas não é pastora, ela é soldado, Luciana. Tem que chamar ela desse jeito.
para mim é como se fosse um ato de desrespeito à pessoa que ela representa na minha vida. Eu falei, não, fique tranquilo com isso. Quando nós entendemos essa questão de autoridade, amados, e a autoridade ela não é só física, mas também espiritual, nós temos que respeitar, a gente respeita a autoridade terrena e respeita a autoridade também espiritual. Na hora do louvor, eu ouvi o Tiago falar, Senhor, nós estamos embaixo da tua autoridade, o Senhor Jesus é autoridade sobre a nossa vida. E esse texto que nós lemos vai refletir exatamente essas questões de autoridade e a autoridade que Jesus deve exercer na nossa vida. Mas para que a gente compreenda essa autoridade de Jesus, nós precisamos entender a autoridade no plano total, na nossa visão humana e na nossa visão espiritual. Porque se nós não entendemos a autoridade nesse nível, nós não vamos conseguir compreender o que de fato é a autoridade que Jesus exerce aqui no texto em que nós acabamos de ler. E nós precisamos entender bem essa questão de autoridade e de representação. Na semana passada nós tivemos o seminário Raiz de Iniquidade e no sábado nós tivemos o aniversário da avó Eni. Quantos conhecem a avó Eni aqui? Poucas pessoas conhecem a avó Eni. A avó Eni completou 80 anos de idade no sábado. E o desejo dela era realizar um culto de ação de graças e tomar Santa Ceia exatamente no dia do seu aniversário. Eu falei, meu Deus, que situação difícil eu estou agora, porque a avó Eni é minha ovelha e eu tenho um carinho muito especial pela avó Eni. E eu precisaria estar lá, mas também precisaria estar aqui, porque seria o encerramento do seminário. Eu fiquei, e agora? Tem pessoas que eu preciso atender lá. E eu fiquei naquela situação, falei, será que não tem como mudar o culto para o domingo? Mas infelizmente a família estava vindo, todas as pessoas estavam vindo. Preste atenção como é essa questão de representar. O pastor Ailton trabalhou muito bem isso, né, Adelaide? O que nós representamos. E aí a pastora Luciana falou, não, eu vou lá, pastora, pode ficar tranquila. Porque pastor e pastora metodista é pastor e pastora em qualquer lugar, de qualquer ovelha. Ah, você é pastor lá da cidade. Não, pastor e pastora metodista é pastor e pastora em qualquer território nacional e fora do país. Onde tiver a cruz e a chama, e tiver um pastor e uma pastora metodista, somos pastores. E ela falou, pastora, eu vou lá e eu vou te representar. Eu falei, olha, você não sabe que alegria que eu vou ter em saber que na hora do culto você vai estar ali me representando. E ela falou, logo depois do culto ela me ligou, e como um bom soldado que ela é, e as pessoas que entendem a autoridade, elas são assim, elas sabem o que é uma autoridade sobre a vida delas. Ela me ligou e disse, pastora, o culto foi uma bênção, acabei de chegar de lá, estivemos ali, foi maravilhoso, eu te representei, falei no seu nome, falei, muito bem, pastor, obrigada, eu fico muito feliz por isso. Tinham membros do Urupá, tinham membros de Nova Brasília, e eu falei, aqui eu estou em nome da pastora Elisângela, representando ela não pôde estar aqui, mas eu estou aqui representando ela, porque eu dei essa autorização para que ela me representasse naquele lugar. Então eu me senti presente, mesmo que eu não estivesse lá, eu me senti presente naquele lugar. Então, quando nós entendemos a autoridade, estamos embaixo de autoridade, e entendemos esse princípio de representar aquilo que Deus é, porque nós representamos Deus. E Paulo fala isso, né, que nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos quem? Nós representamos Deus. Quando nós vamos a algum lugar, nós representamos Deus. Quando nós falamos em nome de Jesus, nós representamos o próprio Deus e a própria pessoa do Senhor Jesus. Quando nós ministramos a palavra, nós ministramos em nome de Deus. Quando eu oro por alguém, quando eu coloco a mão sobre a vida de alguém, quando alguém pede oração a mim, como é que eu falo? Em nome de Jesus. Porque não é no meu nome. Alguém que já me viu, eu oro em nome da pastora Elisângela? Eu já orei assim com algum de vocês? Não. Hoje eu fui fazer uma visita a uma pessoa, e quando eu fui orar com ela, eu falei assim, eu estou aqui representando Deus para falar com você. E quando eu orei com ela, eu falei, eu oro em nome do Senhor Jesus. Preste atenção, tal é a importância da sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha só, você tem aí do seu lado alguém que representa quem? Deus. Fale para a pessoa, você representa Deus.
Porque você fala em nome de Deus. Deus te deu essa autoridade, Karine, para você representar Deus. Para você ir nos lugares e falar que está em nome de Deus. Para você orar pelas pessoas e falar no nome de quem? De Jesus. A importância disso, amados, é poderosa. É muito grande. E Jesus, como entendendo também a autoridade, como sendo ele o próprio Filho de Deus, entendia mais ainda este princípio. E é um princípio que muitas vezes nós não entendemos, nós não colocamos isso em prática nas nossas vidas. Tem pessoas que andam por aí derrotados, entristecidos, angustiados, se sentindo os piores dos piores. Quando a palavra do Senhor diz que nós somos embaixadores, quando a palavra do Senhor nos diz que em Cristo nós somos mais que vencedores, porque nós representamos Deus, representamos Jesus. A igreja representa isso aqui na terra. E por onde nós vamos, nós precisamos levar essa representatividade. Às vezes, eu até esqueço meu nome. Quando eu cheguei lá, para a visita, ela falou assim para mim: você é pastora, né? Falei, sim. Qual é o seu nome mesmo? Falei, meu nome é Elisângela. Tão forte é aquilo que nós representamos, que às vezes o nosso nome não tem importância. Você sabia disso? Quando você estiver em determinado lugar, o que você representa deve ser tão forte, tão poderoso, que quem você é não vai ter importância. O que você sente não vai ter importância. Se eu tivesse levar em consideração o que eu estou sentindo, talvez eu estivesse deitado numa cama. Já falei para o irmão, irmão, o negócio está ruim, ora por mim, porque está feio o negócio. Estou aqui pela graça de Deus. Porque o que eu sinto não tem importância. Importa o que Deus quer que eu faça. Amém, Márcio? O que Deus quer que você faça tem importância. Quem você representa tem importância. O nome de quem deve estar na sua vida é que tem importância. Então, a primeira coisa que eu quero nessa noite abordar com vocês, nesse texto que nós lemos, em que fala a respeito de uma ação de Jesus na vida dos seus discípulos e discípulas. E discípulo é aquele que segue Jesus, segue o Mestre. E se você é um discípulo e uma discípula, você vai entender perfeitamente o que Jesus está falando aqui. Ele fala exatamente o quê? Tendo convocado Jesus os 12. Quem eram os 12? Os 12 discípulos. Eu quero chamar a atenção a vocês a palavra convocação. Quem é militar aqui vai entender bem isso. Quando um superior convoca, né, a sua equipe, seus soldados, o que eles têm que fazer numa convocação? Eles têm que fazer o quê? Eles têm que obedecer. Se o superior faz uma convocação e aquele que está embaixo da autoridade dele não obedece, o que acontece com ele? Ele é o quê? Ele é punido. Ele pode até ser preso. Pode até ficar na cadeia para aprender que tem que obedecer ao comando do que é superior. Ele tem que ir, tem que obedecer. Jesus convocou. A palavra convocar, ela é muito poderosa. Porque a palavra convocar é mandar vir. É dizer, vamos reunir. É um mandato. Não é um pedido. Eu estou pedindo a você para vir aqui. Não. Convocação é, venha aqui agora. Eu estou mandando você vir aqui agora. Jesus então faz uma convocação dizendo aos seus discípulos, eu quero vocês, Adelaide, aqui agora. E os discípulos prontamente fizeram o quê, Wanda? Obedeceram. Porque eles entendiam que um mandado de Jesus era uma ordem que deveria ser obedecida. E quando a gente não obedece a uma ordem do Senhor Jesus, quando a gente não obedece a um mandado do Senhor, nós corremos sérios riscos. Diga para a pessoa que está do seu lado, se você não obedecer, alguma coisa vai acontecer. Meus filhos aprenderam isso. Eu falava para o Guilherme e a Elane desde pequeno, quem não obedece, alguma coisa acontece. Olha lá, ó. Acontece, ó. Tem a primeira, tem a segunda chance, na terceira já é punição.
Não é assim? Quem trabalha em escola sabe assim também. Primeira advertência, segunda advertência, a terceira... A empresa também é assim. Primeira chamada é uma advertência. Tem até um livro, que ele é um livro, não sei como é que é o nome, esqueci, que ele registra as advertências. E o funcionário, ele tem que assinar esse livro, para ele saber que ele foi advertido, porque quando ele for advertido pela segunda vez ou chegar na terceira, ele já pode ser punido. E legalmente, a lei dá direito ao chefe, ao patrão, a quem é superior a ele, de chamar a atenção dele, de advertir e, se for necessário, até punir. Então, quando Jesus fez a convocação, os 12 vieram como? Correndo e bem rápido. E foram até Jesus para saber o que Jesus queria com eles. Tal era a autoridade que Jesus representava na vida desses homens. Olha só, a convocação do Senhor. Amado, eu vou dizer para você que hoje o Senhor tem convocado muitas pessoas também. Deus está convocando pessoas hoje, chamando pessoas para estarem ao seu lado, para fazerem parte do seu grande exército, para estarem ao seu dispor, para obedecerem a sua voz, para fazerem a sua vontade. Porque Deus tem boca e fala, e Ele convoca o seu povo, Ele convoca pessoas, Ele quer que as pessoas se levantem mesmo, para que elas possam servir ao chamado de Deus. Assim como Jesus chamou esses homens aqui para uma convocação, ela representa também para a minha vida e a sua vida uma convocação de Deus, um chamado de Deus. E eu não posso estar com os ouvidos fechados para isso. Porque quando Deus nos chama, nós temos que fazer o quê? Temos que fazer o quê? Fazer de conta que eu não estou ouvindo, pastora. Deus está chamando o irmão do lado, não está me chamando. Deus não falou nada comigo, falou com o outro. É com você mesmo. Deus está falando, é com você mesmo. E olha, Deus, o Senhor Jesus, chamou então os seus 12, mas não apenas para que eles pudessem, correndo ir para perto de Jesus, e pudessem dizer: Jesus, eu estou aqui, nós estamos aqui porque nós entendemos a tua autoridade sobre as nossas vidas, mas eles estavam ali porque quando alguém é convocado, as pessoas são convocadas por qualquer coisa? Não. A convocação, ela faz o quê? A convocação, ela existe porque quando alguém é convocado é para fazer algo, é para fazer uma missão, é para fazer algo que é importante para ser feito. Então, quando nós somos chamados pelo Senhor, convocados pelo Senhor, somos chamados e convocados, não é para ficar de qualquer forma, não é por qualquer coisa, mas é por algo que tenha importância em nossas vidas. E então, esses 12 são convocados para receberem sobre suas vidas algo muito especial. E que muitas pessoas estão em busca. Jesus chamou eles para que eles pudessem receber algo nas suas vidas. Eu vou falar aqui, o que foi que Jesus deu a eles nessa convocação? Eles sendo convocados, deu-lhes poder e autoridade sobre os... Sobre quem? Os demônios, e para efetuarem curas. E também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus convoca seus discípulos para passar algo que só ele podia passar. Jesus queria passar a eles a autoridade que ele tinha recebido do Pai. Jesus queria passar aos seus discípulos a autoridade para expulsar demônios, para orar pelas pessoas, para pregar, para orar pelos enfermos, para fazerem coisas muito, muito importantes, que mudariam a vida de muitas e muitas pessoas. Você entende que a convocação de Deus não é uma coisa qualquer? Você entende que o chamado de Deus para a minha vida e a sua vida não é algo sem importância? Às vezes nós precisamos olhar para o chamado de Deus com mais importância do que nós temos dado a esse chamado. Às vezes nós achamos que é uma coisa qualquer, que é uma coisa que qualquer um pode fazer. Eu quero dizer para você que somente os que ouvem a convocação, somente aqueles que entendem o que é autoridade, somente aqueles que aprendem a se submeter à autoridade, é que entendem verdadeiramente o chamado de Deus. Porque muitos são chamados, mas poucos são aqueles que verdadeiramente se dispõem a esse chamado.
Eu quero dizer a você nessa noite que todos vocês são chamados. Olha para o irmão que está do lado, ou para o visitante, e fala assim, você é chamado. Você tem chamado. Você sabia disso? Sabia, Joaquina, que você tem chamado de Deus? Amém? Sabia que você tem um chamado de Deus para a sua vida? Sabia, Cláudio, que você tem um chamado de Deus para a sua vida? Porque Deus chama todos. Deus chama todos nós. E olha que eu vou dizer mais para você. Deus nos chama pelo nosso nome e pelo nosso sobrenome. Porque Ele nos conhece antes mesmo que nós existíssemos. Há pessoas que falam assim, não, Deus só chamou alguns. Deus chamou a pastora para pregar. Deus chamou o Tiago para cantar. Deus chamou o Guilherme para tocar. Qual é o seu chamado? Deus chamou você para quê? Hã? Responda para Deus. Qual é o meu chamado, Deus? O Senhor me chamou, mas chamou para quê? Qual que é o teu chamado? Esses 12 que estavam aí, eles tinham um chamado específico para andar com Jesus, para serem ensinados por Jesus, para caminharem com o Senhor, e eles caminharam com Jesus 3 anos e meio, e agora se aproxima o final desse tempo que eles caminham com o Senhor, mas não foi um tempo em vão, foi um tempo de ensino, foi um tempo de aprendizado, e agora se aproxima o momento em que o chamado deles seria determinante na vida desses homens. Assim como na minha vida e na sua vida. Chega um momento que nós precisamos saber o porquê e para onde é o nosso chamado. Por que o Senhor te chamou e para onde Ele está te mandando? É igual quem namora. Quem namora, namora porque quer o quê? Casar. Não é verdade, Amanda e Guilherme? É. Não é verdade? Cadê Ilana e Rafael? Quem namora, namora porque quer? E eu vou dizer mais, se tem gente aqui namorando sem esse propósito, você está fora do que é certo. Se tem gente namorando, estou namorando por namorar, está errado. Não namore. Isso não é namoro não, isso é qualquer coisa. Porque quem namora, namora para quê? Se você não quer casar, então não namore. Certo? Quem concorda comigo aí, diga amém. Só namora quem quer casar. Quem não quer casar não pode namorar. Ah, eu não quero casar, então não vai namorar. Ah, mas eu quero namorar, então casa. Eu não quero casar, então não namora. Não é simples? Por que quer namorar? Para ficar pegando na mão? Para ficar de beijo? De amasso? O que é isso? Isso não é namoro, não. Isso é avacalhação. Porque quem namora, namora para casar. É assim que eu entendo. Quem tem filho aí? Você vai deixar um marmanjo qualquer ficar enrolando a sua filha? Sem querer dizer, ó, vamos marcar a data do casamento? Namorou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, o que é isso? Virou o que já? Se alinha, viu? Tem que casar. E quem ainda não é casado aí, tá enrolado, eu vou dizer para você. Também não é casado, então ajeita a vida. Hã? Nós já vamos ter o próximo casamento, né? Já estamos com o próximo casamento agendado. Então, se você ainda não está com a vida direitinho, começa já a alinhar a sua vida. Já olha para o lado, vamos casar, vamos marcar a data do nosso casamento? O chamado de Deus não é um chamado que você vai ficar enrolando não, irmão, irmã. O chamado de Deus é algo específico, é algo direcionado, é algo que vai lá no fundo, é algo que confirma na sua alma a vontade dele. Não é algo que fica indeciso, não é algo que fica confuso, não é algo que eu tenho dúvidas, porque as coisas de Deus não são duvidosas, porque Deus não é um Deus de dúvida, a palavra dele diz ao contrário, que Deus é um Deus de sim e não, não existe talvez, não existe quem sabe, não existe quem sabe um dia. Quando Deus nos chama, é para algo específico. E quando a gente começa a enrolar Deus nesse chamado, é problemático. Quem não responde ao chamado de Deus, quem não responde a essa missão específica, entra em sofrimento. Muitas pessoas sofrem angústias na sua alma por não obedecerem a Deus, por não fazerem a vontade de Deus, por não entenderem a vontade de Deus, são infelizes. São pessoas angustiadas, infelizes, incompletas na sua existência
porque não compreendem ao chamado e ao mandado. Mas os discípulos no texto que nós lemos entenderam perfeitamente a convocação, correm e eles vão receber algo que muitas pessoas têm desejo de receber, a autoridade do próprio Jesus, que recebeu do próprio Pai e agora está dando para seus discípulos. Tem um texto que eu li esses dias já 2 vezes na minha Bíblia, que fala de um centurião, e ele tinha um servo doente. Seu servo estava doente quase à morte. E ele gostava muito desse servo. E ele procurou então Jesus. Ele foi e buscou onde Jesus estava. Ele sabia que Jesus estava naqueles arredores. E ele foi até Jesus. Em um dos sinóticos dos evangelhos, diz que ele foi até Jesus. No outro sinótico, diz que ele mandou alguém ir até Jesus. Mas o importante é que ele falou exatamente assim, dessa forma para Jesus. Ele falou: Jesus, eu tenho um servo que está à beira da morte. Ele tem uma doença e não há remédio, não há médico, não há saída. Então, eu te peço, Senhor, que tu cures meu servo. E naquele momento, prontamente, Jesus, ao olhar para aquele centurião, falou: eu vou contigo à tua casa. E ele falou: Jesus, não precisa que o Senhor vá à minha casa, porque eu sou indigno de receber o Senhor na minha casa. Dê uma ordem, e a sua ordem sarará o meu servo, porque eu sou um homem que tenho autoridade sobre pessoas. E eu digo a uma pessoa que está embaixo da minha autoridade: vai, e ela vai. A outra: vem, e ela vem. Se o Senhor mandar uma ordem, uma palavra, o meu servo ficará são. Jesus olhou para aquele homem e falou assim: eu nunca vi em todo Israel, e olha que Jesus andava por todos os lugares, eu nunca vi em Israel tamanha fé. E ele falou: vai, que o teu servo está curado. E quando ele chegou à sua casa, os servos já vieram encontrá-lo, dizendo que o seu servo já estava são. Você entende o que é autoridade? Jesus estava ali, dando autoridade aos seus discípulos, para que eles pudessem realizar muitas coisas muito especiais, e que hoje muitas pessoas têm banalizado, porque tudo aquilo que Deus manda fazer é muito especial, amado e amada. Às vezes você pode achar que Deus tem colocado você para fazer algo que não seja especial. Se Deus colocou você para fazer isso, isso é especial. Eu lembro que eu ouvi testemunho de um pastor. Ele falou que a primeira função dele na igreja foi limpar os ventiladores da igreja. Ele chegou na igreja, era um adolescente, jovem, e a primeira coisa que ele fez na igreja foi limpar os ventiladores da igreja. Depois ele foi promovido para carregar a caixa de som para o missionário que pregava na praça. Ele tinha que andar com a caixa de som umas 3, 4 quadras, ligar para o outro rapaz, pregar, falar, e depois ele desligava e levava para a igreja de volta. E assim foi indo. Até que hoje ele se tornou um grande pregador da palavra de Deus. Um homem conhecido em vários lugares, convidado para dar inúmeras palestras. Ele anda por muitos lugares, que é o Silmar Coelho. Eu sei que aqui muitos conhecem ele, um homem de renome, um homem convidado para muitos lugares. Ele falou assim: quando o pastor falou para mim que aquela era a minha missão, pois aqueles ventiladores nunca ficaram tão limpos em toda a vida da igreja. Às vezes a gente menospreza aquilo que Deus nos chama a fazer. Eu quero dizer para você que tudo aquilo que Deus chama você a fazer é importante, amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: tudo que Deus mandar você fazer é importante, amém? Tudo, irmão, irmã, tudo. Se Deus mandar você fazer algo que parece significante, isso é muito importante. Se você fizer isso como deve ser feito, como agrada a Deus, com satisfação, com alegria, é a melhor coisa que você pode fazer, e ela é muito importante para Deus. Jesus então está passando aos seus discípulos autoridade para expulsar demônios, para orar pelas pessoas, para que elas fossem curadas. Jesus estava passando coisas poderosas à vida desses homens, e eles entendiam muito bem tudo isso, porque eles estavam sujeitos à autoridade de quem? De Jesus. E Jesus tinha autoridade de quem? Do Pai. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já parou para pensar por que Jesus deu essa autoridade para eles? Por quê? Se Jesus veio para salvar
o pecador. Jesus veio para resgatar o pecador. Por que então deu autoridade para eles expulsarem demônios, orar pelos enfermos, curarem os enfermos? Por que estava relacionado a isso? Primeiro, para que a palavra do Senhor se cumprisse. Porque Deus não mente. Quando Isaías, um profeta, há muitos anos, antes de Cristo, ele falou, e ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou todas as coisas sobre si. Quando fala todas as coisas, amado, todas as coisas levou sobre si nossas iniquidades, levou nossos pecados. Isaías fala isso. Levou todas as coisas, ele levou sobre si. Então, para que se cumprisse a palavra do Senhor, para que se cumpra a profecia do Senhor, para que se cumpra a promessa de Deus, porque Deus ele não mente, a palavra do Senhor não mente. Todas as dores, todas as iniquidades, todos os pecados, todas as coisas precisavam ser removidas. Então, para que a palavra do Senhor se cumprisse, Jesus dá autoridade aos seus discípulos para irem, para que as pessoas fossem libertas, saradas, para que elas fossem curadas na carne e na alma. Na carne e na alma. Eu gosto muito também de uma cura que Jesus fez, de um homem que foi levado em uma maca por 4 amigos. Eles levaram aquele homem, aleijado, incapaz, numa maca. E quando eles chegaram na casa, como que a casa estava? Cheia. Não tinha como entrar na casa. Não tinha como eles entrarem naquele lugar. E aí aqueles homens que tinham levado aquele amigo falaram, mas nós não podemos voltar com ele do mesmo jeito. Nós precisamos levar ele até Jesus. E então eles decidem subir o telhado, descobrir o telhado, levantar a maca e descer a maca lá onde Jesus estava. E foi assim que eles fizeram. Levantaram aquele homem na maca, desceram bem onde Jesus estava, lá no meio da casa. E quando aquele homem desceu, ali foi o momento de ele se encontrar com o Senhor Jesus. Ali foi o momento de ele ter a sua vida transformada. Porque quando o Senhor está presente, eu quero dizer para vocês, os sinais acontecem para que sua palavra se cumpra. Porque o Filho do Homem veio libertar, curar e salvar aquele que estava perdido. E quando aquele homem está ali, Jesus então fala para ele, para que ele seja curado. E as pessoas estavam ali para que ele fosse salvo. E as pessoas que estavam ali começam a falar e falam, mas como que ele pode dizer que esse homem está salvo? E aí Jesus olha para aquelas pessoas e fala assim, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder. Levanta, toma o teu leito e anda e vai para a tua casa e seja salvo. Ele não só foi salvo naquela noite porque ele teve fé, mas ele também foi curado. Porque Jesus falou não só para que vocês possam ver que eu tenho poder de perdoar pecados, mas este homem vai levantar, ele vai tomar a sua maca e vai andar. Então, por que precisamos dos sinais? Por que as pessoas precisam ver os sinais? Para que a palavra do Senhor que fala a respeito da salvação e da cura realmente venham a ser confirmadas. Porque homens e mulheres profetizaram sobre a vinda desse Jesus, que viria para salvar, para libertar, para curar, para levar dores, para levar enfermidades, para fazer muitas coisas. E por onde Jesus passava, esses sinais aconteceram. E agora ele dá essa autorização, essa autoridade a quem? Aos seus discípulos. Para que a sua palavra se cumpra. Mas para quê? Para comprovar que Jesus é o Filho de Deus. Como que as pessoas diziam quando Jesus curava as pessoas? Ele falava assim, olha, vocês vão e não falam para ninguém. Jesus sempre recomendava que não falasse das curas, né, Joaquina? Por que Jesus falava isso? Porque ele sabia que quando isso chegasse aos ouvidos das autoridades humanas, elas iriam perseguir Jesus para matá-lo. Então ele queria prolongar o ministério dele. Ele queria percorrer muitas cidades, fazer muitas curas, muitos sinais, para que as pessoas pudessem acreditar que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Porque as pessoas são assim. Nós somos assim. Nós temos dificuldades em crer naquilo que nós não vemos.
Tem um ditado que fala assim, eu só creio vendo. Você já falou isso alguma vez? Quando alguém fala alguma coisa para você, você fala assim, eu só acredito vendo. Quem já falou isso aí? Eu já falei. Não com relação às coisas de Deus, mas com relação à nossa vida cotidiana. Olha, fulano transformou, mudou. Ele teve um encontro com Deus e agora ele deixou de ser assim. Eu só acredito vendo. Eu tenho certeza que você já falou um dia isso de alguém. Mudou mesmo, transformou mesmo. Ele deixou de ser aquela mala que ele é. Ele deixou de ser aquela coisa que ele era, que ela era. Eu só acredito vendo. Alguém deve ter falado isso de você, né, Damião? O Damião agora é crente. Eu só acredito vendo. O Damião, sei não, viu? Damião, aquela tranqueirinha, agora ele não é mais tranqueiro não, agora ele é bênção de Jesus. Mas deve ter muita gente quando ouviu falar, né, Jéssica? Falou assim, eu só acredito vendo. Irmão, os sinais precisam estar presentes. Para que Jesus fosse realmente reconhecido como Filho de Deus, que veio para tirar pecado, que veio para justificar, para limpar, para transformar e para salvar, ele precisava realizar os milagres. E por onde ele passava, os sinais aconteciam, e agora seus discípulos precisam ir em nome de Jesus, e os sinais precisam também estar na sua vida, para que este nome seja reconhecido como nome que tem poder. Amém? Há poder no nome de Jesus. E ele passou essa autoridade para os seus discípulos, para que o nome dele também fosse reconhecido. E terceiro, para que haja salvação, para que haja cura, para que haja libertação. Meu irmão, sabe por quê? Há muitas pessoas vivendo escravizadas. Tinha uma mulher que andava encurvada, entrava no templo e saía do templo. E o encurvamento dela era uma doença maligna. Aquela mulher andava encurvada por uma doença maligna, porque ela era escravizada por demônios. E um dia Jesus estando ali, Jesus curou aquela mulher. Porque a cura que Jesus veio para trazer é uma cura que dá salvação, transformação, restauração, libertação. Jesus, ele age em todas as partes da nossa vida, do nosso corpo e da nossa alma. Porque é aquilo que ele tem para fazer completo, amém? Ele não faz as coisas pela metade da nossa vida. E se ele está fazendo as coisas pela metade da sua vida, você tem que buscar esse Senhor. Dizer, Deus, eu preciso fazer um concerto contigo. Esses discípulos, então, recebem toda essa autoridade. E eles vão. E Jesus dá mais uma ordem para eles. Não levem nada. Não levem comida, não levem dinheiro, não levem 2 túnicas, não levem 2 sandálias, não levem bolsa, não levem... Meu Deus, Senhor, como é que nós vamos viajar? Imagina só as mulheres, hein? Se você não tivesse que levar bolsa nenhuma numa viagem, misericórdia. As mulheres já fizeram cara feia. Quando vai viajar uma semana, aquela mala desse tamanho, né? A jumbo, né? Não é, Tiago? Quando as mulheres vão viajar 3, 4 dias, que tamanho é a sua mala? Jesus mandou eles irem, falou para eles, não levem nada. Agora eu entendo por que Jesus não mandou as mulheres, viu, Márcio? Ia ser difícil, né? A mulher andar viajando sem nada. Só homem mesmo para não andar com nada, né? Não leve nada. Não leve nada. Mas não parece loucura? Pensa comigo. Como que Jesus manda esses homens viajar, Darlene? Andar por várias cidades. Não vai levar roupa, não vai levar sandália, não vai levar comida, não vai levar dinheiro. Vai andar igual um mendigo, fedendo quando chegar nos lugares. As pessoas vão cair no chão, não é pelo poder do Espírito, vai ser pelo bafo desse povo. Não pode levar nada. Mas por que Jesus fala para eles não levem nada? Porque Jesus queria realmente que aqueles homens tivessem completa, diga comigo, dependência. Meu irmão, esse negócio de depender não é fácil não. Jesus amado. Qual é as mulheres hoje que quer depender dos maridos financeiramente? Levanta a mão. Eu vou abaixar a minha. Qual é a mulher que quer dizer, não quero fazer nada, quero depender só do meu marido? Quando mexe com a mulherada, né, fica esperta. Mulher não quer depender nem de marido hoje? Meu Deus. E quem não tem, que não depende mesmo. Não, eu tenho que ter meu trabalho, tenho que ter meu dinheiro, tenho que ter não sei o quê, né, Wanda? Tenho que ter minhas coisas. Jesus falou para aqueles homens, olha só, mulheres, não leva nada. Nada. Sabe por quê?
Quem vai dar provisão para vocês é Deus. Quem vai cuidar de vocês nessa viagem é Deus. Quem vai dar lugar para vocês dormirem é Deus. Quem vai tocar no coração das pessoas para dar um prato de comida, uma água para vocês é Deus. Meu irmão e irmã, ser discípulo e discípula de Jesus, naquela época não era brincadeira, não. Diria que hoje está mais fácil. Sabia que hoje está mais fácil? Jesus queria testar esses homens, se eles realmente estavam dispostos a depender exclusivamente de Deus. Você quer ter poder e autoridade? Quem quer ter poder e autoridade de Deus para orar? Para expulsar demônio? Para orar pelos enfermos e eles serem curados? Porque era essa autoridade que eles estavam recebendo. Só, Wanda, que eles tinham que ter o quê? 100% de dependência. Irmão, eu estou falando isso para você porque eu falo, Deus me ajuda, Senhor. Porque ter dependência de Deus nesse nível não é fácil. Porque nós, naturalmente, nós não queremos, nós temos dificuldade de depender. Nós não queremos depender nem de pessoas que estão ao nosso lado, que convivem na mesma casa. Nós não queremos, muitas vezes, depender de ninguém, quanto mais de Deus. Esses homens tinham que demonstrar agora, para que eles realmente fossem aprovados nesse chamado, nessa missão, para que tivessem autoridade. Quando a gente fala assim, receberam autoridade sobre todos os demônios, para efetuarem cura, para pregarem palavra, para curar os enfermos. Aí vem a parte. Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Você está vendo? Está ligado. A autoridade que Deus está dando a eles, e em seguida está dizendo assim, ó, total, diga dependência. Dependência de Deus. Você quer ser discípulo e discípula de Jesus? O que é que você tem que ter? Dependência de Deus. Ah, não, depende da minha força, do meu trabalho. Eu que me sustento. Eu que faço isso, eu que faço aquilo, eu que vou. Meu amado e amada, é Deus na sua vida. É Deus que te sustenta. É Deus que te move. É Deus que faz tudo na sua vida. Por isso que nós temos que ter total dependência. Deus não queria que eles ficassem mal cheirosos, não queria que eles passassem fome nem necessidade, como não passaram. Mas Deus queria que eles tivessem o quê? Dependência, porque na dependência Deus ia mover esse poder sobrenatural para que eles pudessem expulsar demônios, para que eles pudessem orar pelos enfermos e serem curados, os sinais iriam acontecer, as pessoas iriam crer na palavra, na pregação, as pessoas iriam crer no Senhor Jesus e as pessoas iriam acolher esses santos homens de Deus, porque iriam ver neles a ação do Senhor, iriam ficar gratos por aquilo que eles estavam fazendo a respeito da vontade de Deus para a vida das pessoas, que era serem curadas, saradas, resgatadas, transformadas e salvas em nome de Jesus. Quando eles voltam, eles vão estar com o Senhor. E aí Jesus leva eles para um determinado lugar para eles terem um tempo de descanso. Porque depois que a gente trabalha, a gente tem o direito de descansar. E eles então relatam todas as coisas que acontecem. Mas aí uma grande multidão já seguia eles. Por quê? Por que a grande multidão seguia eles? Por causa dos... O texto diz que eles se retiravam, mas uma grande multidão seguiam eles. Falava-lhe a respeito do reino e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas existiam muitas pessoas que estavam ali porque precisavam de uma palavra, precisavam de um milagre, precisavam de uma cura, precisavam de uma transformação. Eram muitas pessoas. E aí vai acontecer algo inédito, que é a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Jesus está ali, longe da cidade, com aquela multidão, o texto diz 5.000 homens, só homens, sem contar mulheres e crianças. Provavelmente não teriam muitas crianças, nem muitas mulheres, mas existiam no meio. Mas 5.000 pessoas é muita gente. E quantos pães e peixes eles tinham ali? 5 pães e 2 peixes. Dá para quantas pessoas comerem?
Bem, dependendo do tamanho do pão, né? Que pão que é? Francês? É bengala? Que peixe que era? Era jatuarana? Era uma tilápia? O que que era? Que peixe que era? Não disse. Mas independente do tamanho, não era muito para 5.000 homens. E aí vem mais um teste, vem mais uma prova de fogo para quem quer seguir Jesus. Eles falaram: Senhor, está começando a anoitecer, manda que esse povo vá embora, e indo pelas cidades eles compram alimento. Que foi a resposta de Jesus? Dai vocês mesmos de comer a eles. Mas Senhor, como que nós vamos dar comida para esse povo todo? Nós só temos isso aqui, como que a gente vai? A não ser que a gente vá na cidade comprar, mas precisaria de quantos bitrem para trazer comida para 5.000 homens? Mais mulheres e crianças. Nós não temos condição disso. E Jesus então falou: o que que tem aí? Traz aí. É 5 pães e 2 peixes? Abençoou, partiu, deu para os discípulos, falou: vai lá, dão comer esse povo. Senta eles, organiza eles e dá comida para eles. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Não apenas acontece mais um milagre nesse momento, mas Jesus está falando mais uma vez para os discípulos que eles iriam ter uma grande missão sobre as suas vidas, que eles iriam ter que socorrer as pessoas que estavam à sua volta, que eles teriam que não só orar, expulsar demônios, mas eles teriam que até, se preciso fosse, alimentar aquelas pessoas, para que o milagre do Senhor acontecesse sempre na vida deles. Eles precisariam se dispor a abençoar a vida das pessoas que estavam à sua volta. Jesus estava ensinando mais uma vez aos discípulos que a missão que eles tinham era uma missão muito importante, porque pessoas estavam dependendo deles naquele momento. Tem alguém que depende da sua vida? Tem alguém que depende da sua vida? Que depende da sua oração? Que depende que você venha à igreja e traga ele ou traga ela? Tem alguém que hoje precisa que você nessa noite se levante e ore pela vida dele, peça a graça do Senhor sobre a vida dele? Os discípulos eram pessoas que estavam dispostas, e discípulas, a servir a vontade de Deus, a seguir a convocação de Jesus, a ir no envio de Jesus, a colocarem suas vidas para servir aos propósitos de Deus. Amado irmão e irmã, nós somos igreja com um propósito. O nosso propósito é fazer a vontade do Senhor. E qual é o chamado de Deus para a sua vida? Você já entendeu isso? Deus já falou qual é o chamado dele para a sua vida? Deus já falou com você? O que Ele quer que você faça? Porque Deus chama todos nós. Mas nós temos que nos dispor a fazer isso. E para encerrar nessa noite, eu quero orar com você a respeito disso. Do que Deus tem chamado você. Há uma convocação. O pastor Ailton falou do chofar. O chofar, ele é feito do chifre de cordeiro, de carneiro. Ele é um chifre. E o chofar, ele é tocado até hoje pelo povo de Deus, pelo judeu. E o chofar, ele tem toques. E cada toque dele representa um tipo de chamado. Chamado para a guerra. Acho que no militarismo também tem isso, né? O Paulo César já me falou que a corneta ela tem os toques, né? O chofar também tem os seus toques. Tem o toque para chamar para a batalha. Tem o toque para chamar para adoração. Tem o toque para chamar para retirada. Então tem vários toques. E o chofar é tocado, então, em vários momentos. E eu vou dizer para você que Deus tem tocado seu chofar. Chamando pessoas que queiram servi-lo de verdade. Pessoas que estejam dispostas a adorá-lo em espírito e em verdade. Pessoas que queiram um compromisso sério, verdadeiro com o Senhor. Eu quero perguntar a você. Você está sendo chamado nessa noite. Amém? Pastor, eu já aceitei Jesus na minha vida. Não, eu estou falando de aceitar Jesus. Eu estou falando de chamado de Deus para a sua vida. Um dia eu fui chamada por Deus. Há pessoas que têm sido chamadas, mas não estão ouvindo o chamado de Deus. Eu quero dizer para vocês que Deus não te chamou. Preste atenção. Deus não te chamou para viver em tristeza. Deus não te chamou para viver em amargura. Deus não te chamou para viver frustrado. Deus não te chamou para viver infeliz. Deus não te chamou para você viver se lamentando. Deus não chamou você para viver uma vida mesquinha, miserável. Uma vida sem sentido.
Porque se for para viver assim, o chamado de Deus para a minha vida e a sua vida vai além de tudo isso. Porque o chamado de Deus é para que você seja filha e filho de Deus. Filho e filha tem tudo do papai e da mamãe. Mas eu estou falando de um Pai celestial, que tem tudo que você precisa. Porque Ele é dono do universo. Você já imaginou ser filho do dono do universo? Daquele que pode realizar todas as coisas, Adelaide? Pode fazer todas as coisas na tua vida. Você sabia que não existe uma coisa só que seja impossível para Deus? Porque Deus tem poder para fazer todas as coisas. Pastor, e por que a minha vida está assim? Você está ouvindo o chamado de Deus? Você tem colocado o seu ouvido para ouvir o chamado de Deus? Dizendo a você, meu filho, minha filha, venha até mim. Quando Jesus convocou os 12, eles correram para perto de Jesus. Foram homens obedientes, foram homens que entendiam a autoridade, foram homens que se submeteram, foram homens cheios do poder de Deus, cheios da autoridade do Senhor, homens que por onde eles passavam, a sombra deles curava, que por onde eles passavam, eles falavam, eu quero, fique livre desse mal. Eu quero dizer a você que Deus tem um chamado para as nossas vidas. E o chamado dele é para que nós nos tornemos pessoas mudadas, transformadas, libertas, saradas, pessoas felizes no Senhor. Felizes no Senhor. Que tenhamos alegria e paz interior. Não a paz que o mundo dá, mas uma paz que vem do Pai. Uma coisa que está dentro de você, que brota dentro de você. Que você nem sabe explicar o motivo da existência. Que você pode estar ao mesmo tempo quieto e de repente vir uma alegria que você não sabe de onde ela vem. Alegria que o mundo não dá, que o dinheiro não dá, que nada dá. Homem, mulher, filhos. Existe essa alegria que essas coisas dão. Mas a alegria que Deus te dá, a paz que Ele te dá, ela supera tudo isso. Vamos nos colocar em pé nessa noite. Eu quero dizer a você que está aqui nessa noite, que vem em busca desse Deus que tem poder para fazer todas as coisas. Ele quer fazer algo na sua vida nessa noite. Esses 12 discípulos que ele chamou eram homens pecadores. Eram homens simples. Eram pessoas normais. Assim como eu e você. E ele passou e disse, vem, segue-me. E eles iam se levantando e seguiam a Jesus. E ele falou para eles, agora vocês não serão mais pescadores, porque eles eram pescadores de peixe. Ele falou, agora vocês serão pescadores de homens. E a vida deles mudou radicalmente. Muitas coisas mudaram na vida desses homens. Eles morreram por uma função, por uma missão. E uma missão eterna, esplêndida e espetacular. E houve um grande mover de Deus na vida deles. Eu quero dizer a você que está aqui nessa noite que é um chamado de Deus para a sua vida. E eu quero perguntar, você já disse sim ao chamado de Deus? Já disse sim? E você que ainda não disse sim? Eu quero dizer a você que você nessa noite pode dizer sim ao chamado de Deus para a sua vida. Aquilo que Deus quer com você. Eu não estou falando apenas em dizer Jesus já é o Senhor da minha vida. Eu estou falando de fazer aquilo que Deus tem chamado você a fazer. Na obra dele, na casa dele, para ele. E se você já tem feito isso, glória a Deus, continue fazendo. Mas se você não está fazendo, eu quero dizer a você nessa noite que você deve dizer sim ao Senhor. Dizer, Deus, eis-me aqui, me ajuda, me fortalece para que eu possa fazer a tua obra e a tua vontade. Eis-me aqui. Jesus convocou aqueles homens, eles foram. E Jesus hoje está convocando homens e mulheres dispostos a fazer a sua vontade. Quem está disposto ou quer fazer a vontade de Deus? Eu quero dizer, se você está disposto ou disposto a fazer a vontade de Deus nessa noite, saia do seu lugar e venha no altar. Saia do seu lugar e diga, Senhor, eu quero ouvir o teu chamado. Porque até agora, Senhor, eu tenho ouvido ele, mas eu não tenho obedecido. Eu tenho ouvido ele, mas eu tenho negligenciado. Eu tenho feito algumas coisas e outras não. O Senhor tem me chamado para fazer muitas coisas, mas algumas eu faço e outras eu deixo de fazer. Ou o Senhor tem me chamado e eu tenho feito de conta que não estou ouvindo. Eu quero dizer a você que é urgente que você entenda o seu chamado,
e que você diga: Senhor, eu quero fazer, me ajuda. Eu quero me dispor a fazer a tua vontade nessa noite. Então saia do seu lugar e venha no altar, nesse chamado do Senhor. E diga: Senhor, eu reconheço. Assim como aqueles homens que foram chamados naquele dia, tinham dificuldade. Mas eles foram. E Deus agiu na vida deles. Eles não queriam continuar sendo as pessoas que eles eram. Mas eles queriam mudança e transformação nas suas vidas. Você também quer mudança e transformação na sua vida? Saia do seu lugar. Venha no altar e diga: Senhor, eu quero colocar a minha vida em tua presença para que o Senhor transforme a minha vida e a minha existência. Algo de Deus para a sua vida nessa noite.